Amém, glórias a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe, amados, quando eu me converti aqui nessa igreja, para a honra e glória do Senhor. Hoje está fazendo 14 anos e retorno aqui a essa casa novamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando eu me converti, a igreja ainda era ali próximo da casa do presbítero Martinho Santiago. E aqui a congregação ainda estava em construção. E passado 14 anos, hoje eu estou de volta aqui para a honra e glória do Senhor. Isso para mim é uma honra muito grande. E tive como tutor, na época ali, meu irmão Elton Rocha, em Cristo Jesus, abençoou a minha vida grandiosamente. Um líder nato para a honra e glória do Senhor, no grupo dos novos convertidos. Se eu não me engano, na época era o maior grupo de novos convertidos do município de Valença. E era uma honra muito grande servir ali, me levava em tudo quanto era de lugar para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Isso para mim é uma honra, voltar aqui e estar diante dele, que foi quem me ajudou, foi quem estava comigo o tempo todo. Quero também agradecer que fazia parte dos novos convertidos, na época, presbítero Edson, amigo em Cristo Jesus, tem me abençoado também muito, gosto demais, uma amizade que leva muitos anos e vai levar muitos anos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu agradeço muito o carinho, agradeço também o convite, a toda essa responsabilidade que eu sei que é estar aqui na frente para louvar o nome do Senhor. Isso não é fácil. Para quem leva isso a sério, a gente sabe que isso não é fácil. Então eu agradeço muito pelo convite, meu amado, pela confiança, pelo carinho que você tem à minha pessoa. Também eu quero agradecer o pastor dessa igreja pela confiança. Muito obrigado. Eu sou grato a Deus por isso. Também não posso deixar de agradecer meu irmão, que tem sido sempre estando comigo. Irmão em Cristo, irmão biológico, como o pastor falou aqui, para a honra e glória do Senhor. Tem me abençoado muito. Meu irmão é um exemplo para a minha vida. E é por esse motivo que também estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Tem me ajudado muito. E ele sabe o carinho que eu tenho por ele, o amor que eu tenho por ele. Ele sabe muito bem disso, porque eu tenho olhado a vida dele como exemplo para mim. E é por esse motivo que hoje eu estou aqui. Quero agradecer a Deus por tudo isso que Deus tem feito pela minha vida. Quero agradecer também a minha esposa que está ali, Laiane, meu filho, Tiago Leandro, meu outro filho, Alejandro Samuel, minhas duas enteadas, Safira e Vitória, minha cunhada Lívia, que tem sido uma bênção na vida do meu irmão, e meus dois sobrinhos, Efraim e Gemima. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Juscelia, Deus abençoe minha irmã. Sempre tive aqui também, a gente sempre louvava junto também, para a honra e glória do Senhor. Wellington, Deus abençoe meu irmão. Que Deus em Cristo abençoe. São pessoas que eu conheço e, ainda que muitos achem que isso é demais, amados, eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque quem agradece renova os créditos. Eu lembro, está lá escrito os 10 leprosos, eu não sei se você lembra. Jesus Cristo ele fez questão de enfatizar no momento em que o samaritano retornou para agradecer o milagre que Jesus havia feito. Ele disse, não achou quem voltasse para dar graças, senão esse samaritano. Então eu entendo que agradecer é muito importante, é por isso que eu louvo ao Senhor por isso. A minha garganta não está muito boa, mas eu vou louvar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Deus vai fazer muito aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pode soltar, meu amado. Pode dar mais playback, por favor. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Mais um pouco de playback. Capaz, supremo vento, doce ternura, eterno Deus. Tu és o mais sublime, indescritível sopro de Deus. O mais perfeito de beleza infinita. É impossível descrever tamanha glória. Do que faz estás tão longe do que vens a ser. Luz inefável,
Que voz é essa que penetra lá no fundo? A alma chora, a alma vibra e glorifica, inspirador da mais bonita melodia, a paz sonhada. Tu era a paz que eu tinha sonhado para minha vida, Senhor. A paz que eu sonhei em ter. Essa paz capaz, supremo vento, doce ternura, eterno Deus. Tu és o mais sublime, indescritível sopro de Deus. Estás tão longe, ao mesmo tempo estás tão perto. Lá no deserto ou na igreja onde congrego, Consolador, tua presença inconfundível, eterno amigo, amigo. A partitura das sagradas escrituras que faz soar em cada página sagrada a voz do Pai, a voz do Filho e sua própria voz. Santo Espírito, só o teu Santo Espírito, Senhor. Só o teu Santo Espírito, só o teu Santo Espírito é capaz de transformar e mudar nossas vidas, como o Senhor sempre tem feito. Só o teu Santo Espírito. Santo Espírito. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. A segunda. Posso. Vou convidar meu irmão para louvar comigo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Já começou me apertando, já estava ali meio apertadinho já. A responsabilidade agora aumentou. Nós vamos adorar o Senhor. Eu me ajoelho para conversar com Ele, porque é somente Ele que entende o meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita. Durmo bem nos braços seus. Entre nós dois. A minha voz não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver, longe das trevas e pecados, traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. O infinito já não é intrafegável,
universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono. A resposta é um sono. Durmo bem nos braços seus. A minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada Jesus para pra me ouvir. E ao lado dele sou curado, sou lavado. Fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Somente os teus pés, Senhor, encontramos forças para viver, encontramos forças para vencer. Por quê? Porque tu és fiel. Somente tu entende o meu pranto, entende o nosso clamor, porque tu és fiel. Somente tu és fiel, meu Senhor. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Meu Deus, ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei, eu vencerei, vencerei. Glórias a Deus. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sem perda de tempo, peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. A gente vai fazer a leitura a partir do versículo 28. Enquanto os irmãos vão abrindo, quero externar minha gratidão, agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade de estar aqui, né? Principalmente num dia do aniversário da congregação Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus. Que privilégio para mim, né? Deus me presenteou aí, me deu um presente. Dia do aniversário, estou aqui tendo a oportunidade de estar ministrando para a Igreja de Deus, com toda a reverência, com todo o respeito, com todo o cuidado, com todo o temor e tremor diante de Deus, diante dos irmãos. Agradeço presbítero Edson pelo convite, muito obrigado, foi usado por Deus. Agradeço a Deus pela vida dos obreiros aqui, o pastor que sempre tem dado também a confiança, obrigado. Todos os irmãos, a igreja, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, louvo a Deus pela vida do meu irmão Leandro, pela vida de toda a igreja. Se for citar nome, vai ser muita gente. Mas assim, o que eu tenho dessa igreja é que um carinho muito grande. As pessoas me acolheram aqui muito bem. Passei 10 anos distante daqui, aceitei Jesus nessa igreja, participei com o Elton aí no iniciozinho, dos novos convertidos. Mas passei 10 anos em outra congregação e quando eu retornei aqui, fui abraçado, fui acolhido. Essa igreja tem essa característica. Esse povo tem essa característica de acolher, de abraçar, de incluir, sabe? E para mim isso aí é maravilhoso. Essa confiança que eu tenho tido de Deus e através da vida dos irmãos é que está me fazendo a continuar. Porque se eu não tivesse essa confiança de Deus e a credibilidade dos irmãos, não dava para poder seguir. Amém? Porque pela minha força não dá. Amém? Eu vou ler a palavra, depois eu quero cantar um hino. Quero adorar Deus com um hino. E depois a gente vai ver o que é que Deus tem para nossas vidas aqui. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 28. O chamado de Deus, o chamado de Jesus. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Algumas traduções diz sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Preste atenção nessa palavra.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? As coisas com Jesus não é apertada, não é maltratando, não é pisando, não é humilhando. As coisas com Jesus é suave e leve. Se a gente for humilde para entender isso, a gente vai ter muito sucesso. Amém? Bote do comecinho. Glória a Deus. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: tenho certeza que Jesus te trouxe aqui para te dizer uma palavra para te ajudar, uma palavra para te auxiliar você viver melhor, passar pelo menos uma noite melhor. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor, aleluia, que mudará seu caminho, aleluia. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morrer, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, amado?
Pra quê? Aleluia. Solidão. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. O segredo da vitória é a gente deixar Ele, sabe? Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que pode tudo por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar teu coração. Esse é o segredo da nossa vitória, da nossa conquista, da nossa força, é a gente ter Jesus em nosso coração. A gente ser simples, ser o máximo possível temente a Ele, humilde. Baixe só um pouquinho mais o fundo aqui no retorno, só um pouquinho de nada. Ser simples, ser humilde para que a gente possa entender que a gente necessita dEle todos os dias. Que sem Ele, na verdade, não dá. Sem Ele não dá. Às vezes a gente tenta, às vezes a gente quer fazer com a nossa força, quer resolver alguma coisa lá com uma inteligência, mas a gente percebe que algumas vezes, algumas coisas não dá. E na maioria delas são as mais cruciais. Agora você me dá mais um pouquinho aqui. São as mais cruciais que a gente não consegue resolver e às vezes a gente acaba batendo cabeça e perecendo. Mas quando a gente é humilde para entender que a gente necessita de Deus, a gente busca Ele todos os dias, a gente não relaxa no meio da caminhada, no meio da trajetória, mas a gente persevera buscando a Ele, Ele nos auxilia, nos ajuda nas maiores dificuldades que a gente tem, e a gente consegue vencer. O tema nessa noite não está aqui, mas Tiago 4, né? Tiago 4, 10 diz: humilhai-vos perante ao Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A palavra de Deus diz que aqueles que se humilham, eles são exaltados. Aquelas pessoas que se humilham diante dEle são exaltados. E aqueles que se exaltam, fatalmente vai ser humilhado, passar vexame, passar vergonha, porque quem exalta é Deus. E se humilhar, na verdade, não significa você fazer coisas absurdas. O homem quer que a gente se humilhe perante Ele. O homem quer que a gente se prostre perante Ele. E Ele quer que a gente se prostre para poder maltratar, fazer passar vergonha, passar vexame, infamar, sabe? Tudo que é ruim, o mundo, as doenças, os problemas, eles querem isso. Humilhar o homem, sujeitar o homem debaixo de uma servidão, debaixo de um jugo, debaixo de um fardo pesado. O tempo todo o homem em si, o homem mau, o homem em si, e o mundo, eles provocam essas coisas sobre a humanidade. Mas Jesus Cristo, Ele pede para que a gente se humilhe perante a Ele, para que Ele nos exalte. A Bíblia diz que Ele levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar com os príncipes. Deus, Ele é diferente do homem. Jesus é diferente do homem.
O homem quer que a gente se humilhe para maltratar a gente, para pisar, para fazer a gente sofrer. O mundo, o sistema, quer que a gente se prostre diante dele. Às vezes a religiosidade, o poder político, quer que a gente se humilhe, se prostre, aceite tudo que eles querem, para nos humilhar, para nos maltratar, para nos dominar, para fazer a gente de marionete. Mas o Senhor quer que a gente se humilhe perante Ele, para nos exaltar, para nos levantar, para nos fazer vencedores, para fazer a gente conquistar, para fazer a gente ser aquilo que a gente nunca foi, para fazer a gente conquistar aquilo que a gente não teria capacidade de conquistar por si próprio. Por isso que o Senhor Ele pede, através dos seus servos: humilhai-vos perante ao Senhor, porque Ele vos exaltará. Até Pedro, se eu não me engano, falou isso: humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Talvez você possa até dizer assim: mas eu tenho me humilhado tanto, eu tenho buscado tanto e até agora não tem acontecido. Mas há um tempo de acontecer a exaltação na vida do homem. Eu passei 10 anos, eu fui para outro ministério. Um dia eu tive a oportunidade de falar de uma palavra na igreja, pastor, nessa igreja. E eu não consegui espanar aquilo que eu gostaria de espanar. Passou-se 10 anos, eu continuei buscando a Deus, humilhando perante ao Senhor. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para a igreja querida do Senhor. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Se você se humilhar hoje, pode ter certeza que você não ficará sem a sua recompensa. Você não ficará sem que Deus te exalte sobre essa terra, sem que Deus te levante em alguma área da vida. Deus vai te levantar, Deus vai te fazer grande, Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Porque aquele que atende esse humilhai-vos perante o Senhor é uma indicação, né? É uma sugestão. O Senhor Jesus aqui, Ele falou: vinde a mim. Aqui agora Ele já está convidando. Por quê? Porque eu te falei, o homem, ele não pensa muito bem não do outro. Ele às vezes não quer, sabe? Principalmente quando o coração é mau. O mundo aí não. Mas o Senhor, Ele te chama para te abençoar. Você que veio aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus, Ele te trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para liberar uma palavra para o seu coração, para você voltar melhor do que o que você veio para a sua casa. O seu dia de amanhã ser melhor do que o que foi hoje, do que o que foi ontem. Deus sempre tem esse cuidado, tem essa preocupação com a vida do homem, de fazer ele ser melhor do que o que ele era antes. Aí tem a recomendação: humilhai-vos, vinde a mim, né? Porque às vezes acontece que os problemas surgem, doenças, moléstias, dificuldades, surge, acontece, e às vezes bate um cansaço que não é físico, é emocional, é espiritual, mas bate mais esse cansaço na vida daqueles que deixam de se sujeitar para Deus para se sujeitar para o mundo. Deixa de se humilhar perante a Deus para se humilhar perante o homem. Um dia, igreja, eu me humilhei perante um ser humano. Você sabe o que foi que aconteceu? Eu fiquei de joelho chorando, e a pessoa tirou meus braços, porque eu estava seguro nas pernas ali, pedindo, implorando por algo que eu necessitava tanto naquele momento, precisava tanto, e eu não consegui do homem, da pessoa, mas eu continuei chorando e buscando ao Senhor, continuei aos pés do Senhor, e o Senhor me exaltou. Essa exaltação não tem um sentido de ser melhor, de ser mais importante do que alguém, não. Mas essa exaltação significa que Ele resolveu o meu problema. A minha dor emocional, sentimental, afetando até mesmo o meu corpo. Eu me humilhei perante o homem, perante o ser humano, e eu não obtive resposta. Só que eu já estava indo para a igreja. Só que eu já estava indo orar. Eu já estava na caminhada de ler a palavra, né? Eu acho que eu tinha até entendido errado, que a Bíblia diz: se humilhar perante ao Senhor.
não é ser humilhado, não é ser maltratado. Às vezes a pessoa confunde. Pensa que vai ser humilhado, ser maltratado e vai vencer na vida. Não, é se humilhar. Se humilhar quer dizer se desprover de vaidades, ser desprovido de vaidade e ter como um atributo principal a certeza de que as limitações e suas limitações são grandes. O atributo do reconhecimento das suas limitações faz você ser humilde. E é isso que a Bíblia fala do se humilhar. Se humilhar significa ser humilde, reconhecer as limitações e buscar a Deus, buscar auxílio no Senhor. Não é se humilhar, não é ser maltratado diante do homem. Tem muitas pessoas que estão sendo maltratadas diante do homem, está sendo pisado e nunca vai ter vitória. E muitos deles já morreram sendo maltratados, pisados e achando que os humilhados serão exaltados. Não, os que se humilham, os que são humildes, para reconhecer que não tem força suficiente para vencer os problemas e reconhece que precisa se prostrar todo dia diante daquele que pode resolver, solucionar, curar e salvar. Não é um erro, mas aquela mulher que sofria pelo fluxo de sangue, ela passou muito tempo buscando em vários lugares, gastou tudo quanto ela tinha. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas talvez ela tenha passado até mesmo do limite, talvez tenha se humilhado diante de homens, mas não resolveu aquilo que ela necessitava. Mas quando ela disse assim: rapaz, eu vou buscar ele, eu vou me humilhar, eu vou enfrentar tudo o que for. Eu vou enfrentar dificuldade, o escárnio. Se alguém me interromper no meio do caminho, porque era uma dificuldade muito grande, ela disse: eu não vou parar. Eu só vou parar quando eu tocar lá, porque quando eu tocar, eu sei que eu vou ser curado. Ser humilde, saiu do pedestal, reconheceu que precisava dele. E aí, o Senhor abençoou aquela mulher. Às vezes, irmãos, a arrogância do ser humano é inconsciente quase. O homem tem quase uma soberba, assim, quase que inconscientemente. Está precisando, sabe que ali é a casa de Deus, sabe que a palavra de Deus é que restaura, que cura, que liberta. Mas tem hora que, às vezes, é uma soberba inconsciente que não tem coragem de buscar ali, mas busca em outro lugar. Vai em outra fonte, e aí é maltratado, é pisado, começa a sofrer decepções, sabe, começa a sofrer no emocional, aí vem as doenças do século, vem ansiedade, vem depressão, porque começa a buscar no homem, começa a esperar do homem, começa a esperar aí do mundo, e com isso vai abandonando o Senhor. Porque eu falo inconsciente? Vamos entender isso aqui. A igreja é um lugar de cura. Eu aprendi isso quando aceitei Jesus. A igreja é um lugar de palavra de Deus, que restaura, que alegra, que anima, que alivia. Quem aqui nunca entrou em uma igreja e disse assim: eu saí, aquele culto aliviou-me, sabe? A palavra lida é Deus falando, e Deus tem poder. O evangelho é o poder de Deus. Para muito é escândalo, mas para nós que cremos é poder de Deus. E o poder de Deus é a virtude dele para curar. Quando a mulher tocou, Jesus falou assim: eu percebi que de mim saiu virtude. Ela tocou com fé. Eu percebi que de mim saiu virtude, o poder dele para curar. E quando o homem, ele vai buscar em outro lugar, ele acaba abandonando a Deus, abandonando o lugar, a fonte aonde tem o que o ser humano de fato precisa, necessita para a sua vida, aqui na terra, e depois a salvação eterna. Jeremias capítulo 17, se não me engano, versículo 13, diz que todos aqueles que abandonam o Senhor serão envergonhados e terão seus nomes escritos no chão. Por quê? Porque às vezes a pessoa deixa de buscar em Deus, deixa de se humilhar perante a Deus e vai buscar lá. Igreja, se humilhe perante ao Senhor para você não ser envergonhado. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra.
Se o sal for insípido, como se há de salgar? Não serve para nada senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós somos sal. Se a gente se humilhar perante a Deus, se a gente buscar atender o chamado, se a gente for ao Senhor, atender esse chamado do vinde a mim, a gente é sal, a gente cura, a gente restaura, a gente dá sabor na vida das pessoas, por causa da unção de Deus sobre as nossas vidas. Mas se for insípido, se buscar no mundo, se afastar, se buscar solução em outro lugar, começa inconscientemente abandonando a Deus, e aí é escrito no chão, será lançado fora e pisado pelos homens. Tem muitas pessoas que acabaram abandonando a sua carreira, abandonando a fonte inesgotável, e acabou atraindo vergonha e desprezo para as suas vidas. Porque o sal, Jesus falou, vocês são sal, algo que tem uma funcionalidade extraordinária, de provocar sede, de curar ali os alimentos, de conservar os alimentos, sabe, de sarar. Mas quando ele não está humilhado, se humilhando perante ao Senhor, quando esse sal não se prostra perante o Senhor, ele acaba desviando-se, ele acaba abandonando a fonte de água viva. O Senhor falou uma coisa, eu tenho contra vós, que abandonou o Senhor e deixaste a fonte inesgotável para buscar poços ternos que não produzem águas. Então, tem muitas coisas que vêm acontecendo na vida do ser humano por conta disso, mas o Senhor, Ele sempre prepara um momento para dizer assim: saia daí e venha para cá, saia dessa situação e venha para cá, saia desse estado e venha para o estado que eu desejo que você esteja. Vinde a mim. Se você porventura falhou, errou, porventura você se enveredou por esse caminho, Jesus está dizendo: vinde a mim. Se você está cansado, afadigado, oprimido, sufocado, e eu vos aliviarei. Sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Deus sempre prepara um momento para nos restaurar, para nos redimir. E essa é a noite que Deus preparou mais uma vez, para restaurar forças. Porque Ele diz assim, ó: eu vos aliviarei. Quem está cansado está fraco. Quem está cansado está debilitado, fragilizado. Mas quando a pessoa se sente aliviada, ela se diz assim: eu estou bem, aí estou forte. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aqui Jesus está falando com pessoas que ficaram debaixo de sistema, debaixo de religiosos, debaixo de restrições políticas, restrições religiosas, rituais religiosos vazios que de nada acrescentava na vida do povo, mas que acrescentava muito mais dores, peso, e fazia com que o povo não tivesse de fato a leveza do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus 23:3 diz que esses homens, que alguns deles eram fariseus, Jesus chamou de hipócrita e disse assim: vocês atam fardo pesados e difíceis de carregar, e nem com o dedo vocês movem. É esse contexto dessa palavra aqui. Aí Jesus passa e pregando encontra essas pessoas no meio do caminho, cansados, desfalecidos, oprimidos, sufocados. E Jesus com aquela preocupação dele, com aquela atenção dele, olhando para pessoas, porque não sei se você sabia disso, mas Jesus não aguenta ver alguém sofrendo que Ele quer aliviar. Jesus, Ele não aguenta ver ninguém oprimido que Ele quer dar logo um descanso. Ele quer logo restaurar. É por isso que Ele diz: vinde a mim. Quando Ele encontrou essas pessoas, Ele diz: vinde a mim. Vocês que estão cansados aí, vocês estão sobrecarregados, né? Vocês estão oprimidos, eu vou aliviar vocês. Porque eu julgo que vocês estão aí sobre o pescoço, o fardo
é pesado, o jugo maltrata, incomoda, mas o meu jugo ele é suave e o meu fardo ele é leve. Essa palavra aqui é uma realidade para os dias atuais. Esse jugo que Jesus fala, na verdade ficar debaixo de uma ordenação, ficar debaixo de uma sujeição. Tinha um jugo também que era uma peça de madeira, colocava ali no pescoço dos bois, dos animais. Ali apoiava uma carroça ou arado e tinha um peso. Os fariseus, religiosos, políticos da época estavam fazendo isso com essas pessoas. Jesus usa o jugo para simbolizar a opressão, simbolizar o incômodo que eles estavam sofrendo, apertados, oprimidos, com peso demasiado. Igreja, servir a Deus não é pesado. Servir a Jesus não é pesado. Talvez você tenha pensado assim: eu vou desistir da igreja porque eu não estou aguentando mais. Não. Como é que você vai deixar de servir a Jesus? Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O pesado é do mundo, o pesado é dos homens. Pare para pensar, atente, reflita sobre a sua vida e veja se você está debaixo do jugo de Jesus, do fardo de Jesus, ou dos homens. Porque o que pesa é o do homem. O que oprime, o que maltrata é o jugo do homem. Jesus não, Jesus ele vai junto. Eram 2 animais, eles atrelavam ali naquele jugo, e eles iam caminhando, levando peso. Quando Jesus diz: vinde a mim, ele está dizendo assim: eu vou ajudar você. Tem um jugo? Tem, mas assim, eu vou ajudar você. Você vai estar atrelado a mim. Você vai deixar de aprender com homens, você vai deixar de aprender com o sistema, para aprender de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde. Eu faço tudo para abençoar você. Eu ajudo a carregar. Tem a dificuldade, tem a cruz, tem. Mas Jesus disse: eu ajudo, eu vou junto. Nem nós, nem Jesus é animal. Mas ali, em vez de ser aqueles 2 bois ali, somos nós e Jesus. E o peso, a dificuldade, essa responsabilidade, ele ajuda a gente a carregar. Não é ele que está me ajudando aqui agora a pregar? Você acha que de mim mesmo eu teria capacidade de estar aqui? E não é fácil, tem as dificuldades. Mas só que nesse momento o Senhor está me ajudando ao cumprir a minha missão. Ele está preocupado com isso sobre você. Mas vou desistir porque eu não estou aguentando mais ficar na igreja. Vou ser sincero, até eu já falei isso, mas eu falei, não tinha prestado atenção nessa palavra ainda não, mas tem muito tempo. Pastor, parece que ficou mais difícil. Não, é coisa de homem, é coisa de cabeça de homem. 1 João capítulo 5, versículo 3, diz: e esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu quero informar para você que servir a Deus é leveza de alma e de coração. Mesmo quando você está chorando, você tem paz. Mesmo quando você está em algum sofrimento, você tem ali a certeza dentro de si que aquilo vai passar, vai mudar. E aquilo te faz ficar firme, aquilo não pesa sobre você. Não pesa não, porque ele vai renovando quando ele percebe que você já está ali. Sabe? Servir Jesus é assim, o homem ele coloca o fardo pesado e você que se acabe lá. O mundo, doenças, problemas fazem isso. Mas Jesus, quando ele vê que é responsabilidade, ali já está mesmo. E que às vezes tem até alguns homens lá querendo oprimir você. E as forças vão se desvaindo. Isaías capítulo 40, versículo 39. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Quem espera em Deus, as forças são renovadas dia após dia. Quando Deus percebe que você vai sucumbir, Ele renova as suas forças. Daqui a pouco você já está de pé, você já está fazendo aquilo que Ele deseja, aquele que Ele almeja. Quem serve a Deus, pode prestar atenção, quem tem a alegria de servir a Deus, quanto mais faz, mais tem vontade de fazer. Irmão Raimundo,
Você parece que a pessoa não cansa. Agora aqueles que abandonam Deus, aqueles que se sujeitam ao homem, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, igreja. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente deve se sujeitar a Deus. Mas quem se sujeita ao homem, daqui a pouco ele está cansado. Daqui a pouco ele está desistindo, daqui a pouco ele não vem mais, daqui a pouco ele não quer mais. Começa bem, mas daqui a pouco para. Mas aqui tem exemplo de pessoas que começaram e estão até hoje firme e forte. E todos os dias você percebe a pessoa, parece que tem mais alegria, parece que tem mais desejo de servir a Deus. Quanto mais faz, mais quer. Aleluia! Isso é quando se humilha, quando atende o chamado de Jesus. É quando está próximo de Jesus. Porque Ele renova as forças desses, para que esses nunca parem. Não ande pelo caminho de fadiga. O Senhor dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Isso aí é para você, igreja. Isso é para você que está aqui nessa noite. Você que chegou cansado, que chegou passando aí por um problema, uma dificuldade. Deus te dará força que você suportará problemas e dificuldades que você vai dizer assim: meu Deus, como foi que eu suportei? Como é que eu estou suportando isso? Ele tem todo o poder. Só que Ele diz: vinde a mim, venha. Venha, filhos. Saia de lá. Saia da opressão, venha para cá. Saia de debaixo dessa sujeição, fique aqui comigo. Na época que Jesus falou isso, era para seguir a Ele, fisicamente ali falando, ir atrás dEle mesmo, e espiritual também. Mas hoje, através da fé, talvez você diga assim: mas eu estou na igreja, como é que eu não estou servindo a Ele? Como é que eu não estou seguindo a Ele? Mas é pela fé. A fé tem que estar sempre em atividade. Se você parar, a fé vai apagando, não tem como, é igual uma brasa. Você tira do fogo, ela fica acesa, mas daqui a pouco ela vai se apagando. Então não tem como ficar distante da igreja e dizer que está com a fé avivada. Não tem como ficar distante da palavra e dizer que vai estar com a fé avivada. Não tem como ficar longe das atividades e dizer que a fé vai estar ali, sabe? Então, vinde a Jesus. Chegar até Jesus hoje significa manter a fé sempre viva. Chegar até Ele pela fé, porque esta é a vitória que vence o mundo. Quantas pessoas não atenderam esse chamado aqui também pela fé? A Bíblia fala, se eu não me engano, Mateus 15, acho que 21, diz que uma mulher cananeia, de outra nacionalidade, Ciro-fenícia, Jesus estava passando pelas imediações ali de Tiro e de Sidom. E ela veio gritando desesperadamente: Senhor, salva minha filha, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Tinha um problema que estava alojado lá na casa dela. Você está entendendo a palavra? Vinde a mim. Tinha um problema instalado lá na casa dela. Mas ela saiu, mesmo que num ato quase que de desespero. Mas ela teve a atitude de se deslocar da sua casa, de sair do lugar do problema e buscar aquele que podia resolver a sua situação. É isso que Deus está falando para a igreja nessa noite. Saia da zona de conforto, saia do lugar do problema e venha para o lugar onde você pode achar a solução. Esse lugar é aos pés de Jesus, pela fé. Ela saiu, deixou o problema lá na casa. Você me permite falar uma coisa? Se bater um problema na sua vida e você deixar de vir para a igreja, sinceramente, onde é que você vai achar força? Se acontecer um problema na sua vida: não, estou passando por um problema, não estou conseguindo, não vou para a igreja não, porque eu estou sem problema, estou com problema, estou passando por essa situação. Olha o que a Bíblia diz. A mulher largou em casa o problema lá, e a menina estava endemoniada. Não era algo fácil não, porque talvez você diga assim: irmão José, você não sabe nem o que eu estou passando. Mas eu tenho que apresentar para você uma solução. Não posso ficar apenas entendendo a sua dificuldade, não. Eu tenho que apresentar para você o que vai resolver a sua situação. Essa mulher saiu, largou lá, não quero saber, porque ela podia ficar pensando assim: não, a menina vai quebrar tudo, está entendendo? Vai quebrar as coisas lá em casa. E aí
Aí é continuar quebrando. O problema é continuar lá. Mas quando ela saiu, quando ela se dirigiu, mesmo que ela não foi muito bem atendida logo de primeiro instante, mas ela perseverou. Ah, não, eu estou indo na igreja, já estou com problema em casa, mas quando chega lá, ninguém me faz isso, tal, acontece isso, acontece aquilo. Aí você deixa de vir, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar, e o problema continua. Ela falou: Jesus, me salva, minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus continuou calado. O discípulo disse: ô mestre, atende aí, porque... Aí Jesus disse assim: não é lícito pegar os pães do filho e lançar para os cachorrinhos. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava com uma direção, sabe? Se ela tentasse para aquilo ali, aquela, entre aspas, negativa, naquele momento, ela não teria solução para o problema dela. Tem hora que você vai buscar, mas você não vai encontrar de primeiro momento. Mas persevere que você vai encontrar. Persevere no Senhor, continue humilhando-se perante Ele, que uma hora ou outra Ele vai te exaltar. E a seu tempo vos exaltará. Ela buscou o Senhor e disse assim: não é bom pegar os pães dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aí ela, em vez de pegar uma palavra que a gente disse que foi uma palavra assim, dura, tal, chamou de cachorro, ela inverteu o quadro e reconheceu a soberania de Senhor pela fé. Ela disse assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, dos farelos que caem da mesa dos seus senhores. Jesus maravilhou-se com aquilo e disse: ó, vai lá, do jeito que você crê, do jeito que você falou, aconteça na sua vida. E a partir daquele momento, aquela menina ficou curada. O problema que estava alojado, ela chegou, aleluia, aleluia. Ela não ficou em casa para resolver o problema, ela veio para a igreja. Quando ela voltou da igreja, o problema já estava solucionado. A menina já estava curada, porque ela veio com fé. Jesus disse: vinde a mim. Ela foi com fé, ela foi com esperança. Ela disse: eu sou capaz de fazer tudo para poder conquistar a minha vitória. Minha filha não vai ficar desse jeito. Aleluia. Antes de eu vir para cá, recebi uma notícia, entristeceu meu coração, mas eu disse assim: Jesus está me chamando para eu ir para lá, eu não vou ficar pensando nisso não. Eu podia até vir para cá, mas podia me dar o luxo de ficar pensando nisso, mas só que a palavra estava na minha mente. Não, Jesus disse para eu ir até Ele, com fé, não desfalecer na fé, porque o meu problema será solucionado. Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Reverteu a situação. O ignorante, o grosso ali faria o quê? Ah, é assim que é Jesus, é assim que é crente, é assim que... Se você ouvir alguma coisa negativa, ouvir alguma coisa, sabe, até da minha parte, é o homem. Se você vê alguma coisa negativa, é o homem. Não deixe de buscar o Senhor, não deixe de se humilhar. O Senhor não, porque é Ele que vai resolver a sua situação. Não é um pregador, não. Às vezes você pode ouvir alguma coisa ruim da parte do homem. Está entendendo? Aí ela disse essa palavra e Jesus maravilhou. Sabe por quê, igreja? Porque ela disse: Senhor, Tu és rei. E assim, ó, Tu vai levando um pão. O Senhor disse: não é lícito pegar os pães do filho e lançá-lo aos cachorrinhos. Figuradamente falando, Jesus estava com um pão na mão, levando para Israel, para o povo dele. A mulher disse assim, ó: se cair uma migalhinha, porque até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Se cair um farelinho aí, é o suficiente para resolver minha situação. É o suficiente para resolver aquele problema que está lá em casa. É o suficiente para curar aquela endemoniada e tirar aquele problema que está lá. Um farelinho é o tamanho da fé. A palavra diz: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus estava levando algo grande ali para Israel. Muitos deles não receberam, mas a mulher disse: um farelinho aí resolve a minha situação. Um pouquinho só resolve a minha situação. Um culto só, uma oração, uma palavra que ser liberada na igreja resolve a minha oração. Se eu ler um versículo bíblico, vai resolver a minha situação. Se eu parar um pouquinho para orar, vai resolver a minha situação. Muitos ouvem meia hora de pregação, mas não resolve nada, porque não está crendo.
Porque não crê. Muitos têm pastores, têm pais, familiares, pastores, homens de Deus que estão o tempo todo levando a palavra, mas, enfim, Deus estava levando um pão, no sentido figurado para Israel. Israel rejeitou, não quis aceitar. Mas todos aqueles quanto receberam, acreditando, nem que sabe a migalhinha resolve minha situação, Deus deu o poder de serem feitos filho de Deus. Quem recebe o Senhor com fé, quem atende o seu chamado, quem atende o seu convite de ir até Ele, recebe poder de ser aquilo que não seria, aquilo que não era, porque Ele disse, recebeu poder para ser feito filho de Deus. Eles não eram filhos, mas porque receberam com fé, atenderam, aí eles passaram a ser. Assim também a minha vida e a sua vida. Deus, Ele tem um cuidado com a gente. Deus, Ele tem muita atenção em nos abençoar. E nessa noite, Ele nos trouxe aqui para fazer justamente isso. Amém? Você conseguiu entender a palavra? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.